Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Wendel Pivetta e hoje vamos então com a nossa última live da semana de lives do Subsolo. A gente fez uma excelente semana com convidados aí de alto quilate da nossa música nacional, do nosso rock and roll, do nosso metal. E eu vou encerrar então a semana hoje com Rubá, o nome artístico então, né, desse escritor, compositor e guitarrista mineiro, o Edgar Leite de Oliveira, um grande artista aí que vem conversar e falar conosco sobre inúmeros aspectos sobre a cultura, sobre as questões de gênero, enfim, nós vamos com certeza trabalhar inúmeros assuntos de alto quilate aí para você. Um músico que está sempre atualizado, sempre produzindo, e nós com certeza estamos na expectativa dessa grande conversa. Os Contra-Regras Oficial, sejam muito bem-vindos. A Fernanda, seja muito bem-vinda. Nós estamos aguardando aí chegar o nosso convidado, né, o Rubá, para nós iniciar essa grande live. O Contra-Regras de Ivaporã, Paraná. Um grande abraço aí para esse pessoal forte aí, o Paraná, uma terra que tem um heavy metal enraizado, um heavy metal muito forte, com certeza. Gosto muito das produções extremas desse país, que é desse país barra estado, que é o Paraná, né, meus amigos? O Rubá tá me chamando, inclusive, no perfil pessoal, mas vou falar com ele aqui. Aí, garoto, chegou. Resposta. O Rubá. Vamos ver o que o garoto conversa com nós aí. E aí, rapaz, tranquilo? Salve, salve, camarada. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir aí, tranquilo? Tudo tranquilo, cara. Estamos ouvindo bem. 100% então, cara. Pô, seja muito bem-vindo à nossa live do Subsolo, cara. Quero te desejar aí as boas-vindas. E como é que tá aí a coisa, cara? Tá bem? Tá na paz aí, dentro do possível? Boa noite, cara. Obrigado pelo convite. Estamos felizes de estar aqui hoje batendo um papo com vocês, né? Estamos nesse período ainda de pandemia, ainda na reabertura das coisas, né? E muito legal estar com vocês aqui. Você fala do Paraná? Eu falo do Rio Grande do Sul. Eu tô aqui em Júlio de Castilhos. Ah, que legal. Um abraço para todo mundo da sua cidade, todo mundo aí do Rio Grande e do sul do Brasil. Primeira vez que a gente está aí. Está sendo bem legal. Que bom que vocês nos convidaram. Que a gente possa passar uma sexta-feira aqui batendo um papo sobre rock, né? Com certeza, cara, com certeza. Sobre muita música boa, inclusive muita música que tu produz, né, cara? Você faz aí diretamente. É um cara que é um compositor, escreve as suas letras, produz os seus ritmos, as suas melodias. Como é que iniciou a tua carreira, Rubá? E, inclusive, eu sei que antes de tu iniciar na tua carreira solo, tu já andou atuando com algumas bandas, né? Antes de ir para esse novo caminho do trabalho solo. Ah, sim, sim. Bom, primeiro eu sou um grande amante da música, né? Assim, sempre fez muito parte da minha vida desde a infância. E eu sempre gostei muito do rock, né? Passei por várias vertentes do rock, desde metal, ao punk, ao hardcore, ao heavy, né? Ao pop rock, né? A gente já transitou por vários estilos aí, do ponto de vista assim de gostar, de ouvir, escutar em casa, né? E logo cedo, logo na adolescência, eu comecei já a ter minhas primeiras bandas de rock na minha cidade natal, que é Contagem, né? Minas Gerais mesmo. E a gente inicia logo com bandas de punk, né? De punk rock e hardcore. A minha primeira banda a gravar um som foi o Misericórdia. Eu fiquei nessa banda de 1998
até 2006, né? Então nós fizemos aí 2 discos. O primeiro disco chama Cidadão Perfeito e o segundo disco que chama Misericórdia. Depois eu saio dessa banda, começo a tocar em outras bandas, né? Toquei um pouco no DOPS, a gente gravou alguns EPs, eu tocava contrabaixo no DOPS, né? É uma banda que está nativa até hoje. Depois, junto com meu amigo Miguel Pesucci, Cadu e Baião, a gente fundou o Meca, que era um projeto de hardcore com metal mais agressivo. Nós gravamos um EP e aí a ideia era gravar um disco e acabou que a gente não gravou. E aí eu fiquei um pouco fora assim das gravações, fazendo som em casa mesmo. E aí quando chega 2018 eu faço uma viagem até Buenos Aires e aí um amigo escuta alguns sons que eu tinha, né, de guitarra assim. Ele falou, pô, vamos gravar esse negócio aí, cara, tá muito legal e tal. E a gente arrumou um batera lá na hora. E aí eu fiz guitarra, fiz baixo, fiz voz, e ele fez batera. E aí a gente gravou as 3 primeiras músicas que foi no EP Encruzilhada, que a gente lançou em maio agora, né? A gente gravou Refúgio, gravamos Chumbo, gravamos Encruzilhada 1 e 2 e gravamos esse EPzinho lá em Buenos Aires, né? E aí, cara, a ideia era esse ano, eu tenho bastante composição aqui, a ideia era a gente sair com um disco já agora, no primeiro semestre. E aí nós fomos surpreendidos, né, como toda a humanidade foi por essa pandemia, por essa situação. E, e aí eu me vi em casa isolado, e aí pensei, o que eu posso fazer, que poderia contribuir com esse momento, né? Conhecesse alguma coisa legal e tal. E aí eu estava escutando bastante música, e dentro do que eu escutava ali, eu escolhi quatro cantores, né? E de músicas que são de outras épocas, e trouxe para a versão rock, que aí é o meu EP Libertar, né? Que tem 4 músicas. Uma do Silvio Rodrigues, que é um compositor cubano, um do Lúcio Batista, que é um compositor italiano, um do Rodrigo Gonzalez, que é um compositor mexicano, e uma composição de uma banda argentina que chama La Renga. E aí a gente já lançou logo em seguida também, já lançamos em junho. E estamos trabalhando aí nos clipes aí, divulgando pra galera, batendo um papo, levando nosso som e trocando som com a galera aí do Brasil todo, fora do Brasil também, com as bandas e tudo. Com certeza, bah, e é bastante conceitual, né, o teu trabalho. Eu acredito que tu disse, né, que iniciou a carreira no punk e aí foi passando, foi fazendo uma viagem musical. Hoje a gente consegue perceber uma sinergia, né, que você traz das suas raízes, desde a sua origem musical até algo que vem bem da tua mente, né, bem do teu trabalho musical, que é essa sinergia com o stoner rock, né, ele mescla essa sonoridade, a gente vê um som bem explosivo, bem trabalhado e ao mesmo tempo que tem essa categoria que tu tá numa psicodelia ali, tá transferindo uma viagem musical ali, né? E daí a pessoa entra nesse transe junto e vai curtindo, né? Vai aproveitando a vibe, por causa que é um som bem moderno, um som bem trabalhado. Inclusive, um dos videoclipes que tem um destaque enorme e um excelente trabalho é Chumbo. O videoclipe Chumbo, ele é muito bom, né, cara? Ele tem essa explosão, ele tem esse conceito, né, cultural que é muito bom ali, trabalhado, muito exemplar. Como que foi para você produzir esse single, esse videoclipe, que eu acredito que daqui a pouco acaba a live, as pessoas vão conhecer o teu trabalho e com certeza vão ver o Rubá na música Chumbo. Olha, cara, talvez seja a música que a gente conseguiu encaixar melhor a melodia, a parte instrumental como um todo, a parte vocal, e que a gente conseguiu ali transmitir aquilo que a gente pensava, e a gente conseguiu fazer uma parceria com um diretor de cinema de Minas Gerais, né, do cinema brasileiro como um todo, que ele chama Rani Vieira, e ali, junto com ele, a gente conseguiu construir um roteiro para o clipe e convidamos 2 dançarinos muito importantes, né, de break music, e são irmãos, né, Raquel Cabaneco e Nicolas Cabaneco. E ali a gente deu enfoque neles fazendo uma performance
com influência de música negra, né? Da música negra contemporânea, do hip hop, do rap, do break music, e juntamos com rock, né? Então ali eu acho que foi uma junção de coisas legais, assim, né? Desde a gente acertar bem o que a gente gostaria de falar, com a palavra que a gente gostaria de falar, desde da melodia de guitarra, o batera também que gravou com a gente acertou bem, e a gente conseguiu transmitir para a imagem, né? Para mim, cara, eu sempre vi o trabalho do Rubá sendo também visual, né? Eu, antigamente eu tinha um pouco de preconceito com o clipe, né? Eu ficava assim, pensando que Uhum. a arte é a música, né? E a música deve despertar nas pessoas imagens que as pessoas, ao escutar, produzem na própria mente, né? Só que depois eu fui percebendo também que com as redes sociais, né, com as plataformas, as pessoas também querem ter alguma imagem, querem ver imagens, né? E aí eu pensei que as imagens elas podem contribuir com a minha obra musical, né? Elas podem contribuir de uma forma de complementar aquilo que eu quero passar, né? Aquilo que eu pensei, aquilo que eu senti, de uma forma interessante. Então, esse clipe eu gosto demais dele, eu gosto muito da performance dos artistas, gosto muito da filmagem, da edição. É um clipe, eu acho que é o clipe que eu mais gosto, na verdade. Com certeza, bah, ele é muito bom e ele expressa bem, né, um choque de cultura ali dentro, um choque de realidades e para um momento tão difícil que a gente está encarando, né, nessa pandemia. A pandemia ela está trazendo muitas coisas junto, né, muita loucura na mente das pessoas e tem pessoas que estão começando a aflorar alguns lados aí alguns conceitos muito negativos, como é o conceito que chegou agora do racismo, né, cara? Pô, o racismo nesse século XXI ele tá cada vez mais aflorando, cada vez mais as pessoas que têm esse conceito dentro, elas expõem para fora, né? Eu tive um caso recente aqui na faculdade, onde uma guria, ela soltou uma pergunta num simpósio falando que os negros atraíam bruxaria negra. Um comentário absurdo, uma coisa fora do comum. E a música, ela tem trabalhado isso, ela tem soltado esse grito e tem chamado cada vez mais esse momento de defesa, esse momento de expressão que, pô, a gente precisa ter mais consciência, a gente precisa buscar uma tranquilidade, por mais que esteja complicado, né, cara? E eu percebo que tu tem trabalhado e muito na questão solo, né? Na questão de, além de produzir as músicas, trazer essa qualidade cultural, também tem feito indicações, né, cara? Tem feito vlogs ali, inclusive, trabalhando com CDs, indicando as bandas, né? Porque daqui a pouco esse aprendizado, esse choque cultural é muito bom, né? As pessoas podem olhar as bandas e aprender um pouco mais, né, sobre esse conceito cultural, e ainda mais você que já deu um giro aí no mundo, né? Já viajou bastante. A gente, logo que começou a pandemia aí, todo mundo passou por algumas reflexões, né? Desde reflexões negativas, de desânimo, até repensar sua própria vida, né? Eu acho que nesse momento que a gente corre risco de talvez a nossa existência estar em risco, né? A gente começa a repensar, né? Assim, o que foi até aqui, o que a gente gostaria que fosse, né? Como que a gente gostaria que o mundo Sim. fosse melhor, né? E aí, assim, cara, primeiro, eu não cheguei a comentar, né? Mas assim, a ideia de sair solo, na verdade, ela não era uma ideia que eu tinha, né? A ideia que eu tinha era sair como banda, mas como eu moro no interior de Minas, eu tive um pouco de dificuldade de conseguir músicos aqui pra gente formar de fato uma banda, então ele saiu solo, mas eu tive contribuições nas músicas de vários músicos interessantes aqui da minha cidade, onde eu moro hoje, Viçosa. Em Buenos Aires também eu tive bastante contribuições de alguns músicos também. Em Belo Horizonte também, estúdios de música, né? Sobre a questão que você colocou, cara, eu me vi numa situação assim de querer falar para as pessoas coisas e ao mesmo tempo pensar assim, como que eu vou dizer para que aquele cara que tem um comportamento diferente do que eu acho que é legal, né, ou que expressa o racismo de alguma forma, né? Como que eu vou falar para ele
ele, para que a gente possa estabelecer um diálogo, tá? Para que a gente não fique naquela dicotomia, você é isso, eu sou aquilo, você é isso, para que a gente não entrasse nesse conflito que está muito aflorado já faz uns anos no Brasil e que tem se aflorado ainda mais depois das eleições, né? E aí eu pensei, poxa, cara, eu acho que a única linguagem que eu consigo fazer de uma forma que possa chegar nas pessoas é a partir da música, né? E aí eu pensei que que eu poderia fazer isso de uma forma, trabalhar sempre com a cultura negra, com os músicos negros, né? E aí eu fui vendo assim, por que que eu pensava dessa forma, né? Que não era só o fato de eu ser negro, né? Mas por que que eu pensava na questão étnico-racial no Brasil como uma questão central? E aí eu fui ver que eu ouvi muitas coisas legais, contato com muito som legal, com muito disco legal, com muito livro legal. E aí eu falei, olha, cara, eu preciso apresentar isso para as pessoas, né? E aí a gente criou o Antiquário do Rubá, que é uns videozinhos pequenininhos que a gente coloca lá no YouTube. Eu apresento algum disco, alguma coisa que eu Uhum. gosto, alguma coisa underground. Na maioria das vezes, a maioria das coisas são independentes, do underground, algumas bandas nem tem mais, a gente não consegue ver na internet e tal. E a gente tem um outro também, que é o Estrofe, onde eu cito algumas poesias, algumas minhas e outras de outros, outros poetas, poetisas aí, que são bem legais. Então a ideia é abrir esse diálogo, né, com as pessoas, assim, mais do que rotular, ou me rotular ou rotular as pessoas, é abrir um diálogo sobre as coisas que estão acontecendo, né? Porque não é algo individual, né? Não é algo assim que eu digo assim, ah, você é isso e acabou. Não adianta, né, cara, você tratar as coisas dessa forma. São ideias, que é parte de cultura, que parte de vivências, que parte de uma cultura histórica no nosso país, que a gente precisa desconstruir de uma forma harmônica e todos juntos, né? Então a ideia é um pouco essa, assim, cara. Com certeza, cara. Bah, é um momento que a gente precisa muito da cultura e que tem tido, agora tem começado a ter mais incentivo, né, dentro dessa questão financeira, que é muito necessária. E como que foi para você a experiência de ir para a Argentina e buscar de lá artistas para trabalhar então o teu EP? Você trabalhou no outro país, né, no país argentino, falando a língua espanhola, inclusive, as canções lá, a maioria, né, em trechos cantando ali na língua da Espanha, né, na língua espanhola lá da Argentina. Como que foi para você essa experiência de ir lá nos Hermanos, na terra do Maradona lá e trazer esse trabalho para nós? Olha, cara, eu sempre fui um pesquisador da música, né, e do rock, assim. Eu sempre, até hoje mesmo eu estava entrando aqui nas redes sociais procurando bandas novas, assim. E aí, às vezes, eu busco por estado, né? Tipo, bandas do Rio Grande do Sul, bandas do Ceará, bandas do Amazonas. Aí, às vezes, eu vou em alguns países, né? E procuro, assim, tipo, banda da África do Sul, banda do Vietnã. Para mim, conhecer mesmo, assim, músicos que estão fazendo coisas que às vezes não tá na grande mídia, né? Você não consegue ter acesso, assim, nos blogs, nas páginas e tudo. E há um tempo atrás, cara, quando eu estive em Buenos Aires, me encantou muito o rock argentino, né? Eles têm uma forma de fazer o rock que é singular, assim, né? Às vezes as pessoas dizem, ah, o rock ele vai se repetindo, né? Então você pega os clássicos do rock, parece que as outras bandas vão copiando e tal. E não é muito assim, né? Você pega no próprio Brasil, por exemplo, algumas bandas têm percussão, outras bandas já põem uma guitarra diferente, mas violão, escala brasileira. E o rock argentino ele é muito interessante nesse sentido, assim, ele é muito enérgico, né? O próprio rock mais heavy, assim, ele parece ter uma coisa meio punk, assim, uma coisa meio enérgica, assim. E aí eu sempre gostei de muitas músicas. Agora, a gravação, ela se fez mais por eu conhecer um amigo lá e conhecer o Ivan Kaplan, que foi o produtor. Ele é produtor, já produziu várias bandas da Argentina, continua produzindo bandas independentes. E eu queria que fosse ele nesse primeiro EP para dar um pouco dessa, para me trocar um pouco essa experiência, sabe? De estar trabalhando com alguém que está inserido ali no rock argentino. Então ele trouxe essa contribuição. Eu vejo que algumas coisas as músicas, de timbre, de gravação, na hora que foi, né, para ele mixar, masterizar, a gente construindo junto lá, as ideias dele foi muito interessante para mim, assim. Eu acho que somou muito, né? Apesar de eu ser um artista solo, eu venho somando
com as pessoas, tanto nas gravações como nos vídeos, para que a gente faça um trabalho interessante para as pessoas, né? E que também Sim, tenha uma identidade minha, assim, também. claro, e tanto que a experiência, e pelo que eu vejo nos teus trabalhos, é muito importante a tua troca exatamente com os produtores, né? Eles conseguem te conciliar nas tuas ideias, né? Sim, sim. Agora mesmo, por exemplo, essa questão aqui de o último EP, né? A gente já estava em pandemia e aí, assim, poxa, não tem um estúdio em casa, né? E aí eu comecei a trocar ideia com um produtor musical aqui da minha cidade, que é o Lucas Júnior, né? Tem um estúdio interessantíssimo assim, que chama Massa Estúdio, e que ele tinha produzido algumas coisas de rock, mas o forte dele era música regional e sertanejo, né? Mas aí a gente Uhum. conversando, a gente foi somando com outros músicos de outros estilos também. E aí, assim, cara, o resultado foi muito interessante, né? Eu acho que para mim, que comecei a conhecer várias coisas de outras culturas, outras contato, como para eles também, que começaram a conhecer várias coisas do rock que eles ainda não conheciam, né? Essa troca é muito interessante, né? E depois que o material sai, o que eu acho interessante também, que é nesse momento que a gente está, né, o material já saiu, essa troca, né, cara, de ideias, né? Então, eu tô conversando com você agora do Rio Grande do Sul. Semana passada eu conversei com um rapaz lá do Pará, do interior do Pará. E aí, assim, toda vez que eu converso, aí as pessoas indicam músicos locais, eu começo a escutar coisas legais. E se você entrar no perfil do Rubá, tanto do Spotify quanto do YouTube, você vai ver que eu vou fazendo playlists ali, né? Nessas playlists minhas ali, são a maioria músicos que eu fui conhecendo, assim, conversando, trocando ideia, e eu acho, vou fazendo uma divulgação, né? A ideia também é fortalecer a cena underground, a cena independente do rock, que a gente retorne aí, né, a ter mais blogs, mais páginas como a sua, que é muito interessante, para que a gente possa ter casas de show, para que a gente possa ter bandas locais, para que as pessoas tenham aonde tocar, possam ter esses espaços para conversar sobre música, né? Isso é muito importante para o nosso país, a gente tem perdido nos últimos tempos. É isso aí, cara. Pô, e tu chegou a se apresentar lá na Argentina? Chegou a sentir um pouco do clima dos hermanos lá? Por causa que tu falou muito da música argentina, né? Deles fazerem ela, né, transformada. E eu sei que o rock argentino também é muito enérgico devido ao público, né? O público cobra demais, o público ele chega em cima, vibra, né, cara? É fora de série a curtição da Argentina, né, cara? Tu chegou a se apresentar por lá? Como é que foi a tua turnê lá, tua viagem no país? Não, não, eu só fiquei no estúdio mesmo, eu fiz 2 sons numa praça lá, e uma banda de improvisação, né? Nessa banda Uhum. eu fui fazendo só guitarra, assim, mas deu para sentir, assim, para elas poucas pessoas que estavam nas praças lá, essa vontade de escutar, essa procura, essa interação, né? Depois que a gente fez o som, a galera veio conversar conosco e tudo mais, e aí eu fui pegando contato com algumas pessoas também, mas eu tenho vontade de voltar lá agora já com material e poder funcionar de alguma forma, né? Tem algumas coisas muito interessantes lá, que, assim, eu percebi pelas minhas andanças lá, que algumas cidades, até menores que Buenos Aires, né, ou na grande Buenos Aires, alguns distritos, poxa, cara, tem bar de rock, né, cara, tem alguma bandinha de rock fazendo um som e tal. Então tem vontade de vivenciar isso lá, né, mais cultura aí, e divulgar meu material lá também. A gente está começando agora a ter diálogo com algumas páginas lá, e é divulgar o nosso som lá. Quem sabe no futuro não fazer uma turnê. A gente passa aí pelo Rio Grande do Sul, passa pela sua cidade, desce para lá e vamos fazendo som. Com certeza, isso aí é importante, hein, cara? E por aqui tem uns barzinhos de rock. O Rio Grande do Sul Legal, aqui é velho. Que louco, bom. hein, cara? Muito louco, velho. Estamos aí fazer um som aí. É, a gente ainda está estruturando, cara, essa coisa da turnê, né? É, nos pegou assim, prevenido essa questão da pandemia, né? A gente tinha algumas ideias Uhum. de começar a excursionar, já começar a apresentar o trabalho. Eu vi no começo de forma negativa essa coisa de eu estar lançando o som sem poder fazer show, sem poder me apresentar, sem poder ir num lugar e apresentar as músicas, né? Então o lançamento foi todo online, todo pelas plataformas e tal.
Era uma coisa que a gente não queria, né? A gente queria já lançar, já estando na estrada, já estando com as pessoas, já tendo, poxa, som ao vivo, né, cara? Assim, tendo contato com as pessoas, vendo como que as pessoas estão sentindo o som também, melhorando o som, né? A partir do contato com as pessoas e tudo. E não conseguimos. E agora, em 2021, a gente está pensando muito em fazer isso, né? Eu, particularmente, tenho um projeto de talvez fazer uma turnê solo, né? Então, assim, ao invés de eu excursionar com uma banda, eu excursionar sozinho e começar a tocar com bandas locais, né? Então, por exemplo, eu entraria em contato com olha, isso, baterista, vamos tocar junto, então, a gente faz uma parceria, né? E a gente toca aí tudo, porque eu sinto que quando voltarmos dessa pandemia, eu imagino que a situação do país vai ser muito para a gente impulsionar para lugares mais distantes e a gente vai ter que nos reorganizar para que isso aconteça, né? Então, estou com essa ideia, estou construindo aqui um repertório, né? Tô com 20 músicas de repertório, que são essas cantadas, algumas outras e alguns covers também. E tá fazendo som com a galera local também, né? Porque para mim vai ser muito importante para minha construção musical ter esse contato com as pessoas de vários locais, né? Isso contribuindo para o meu trabalho. Então eu tenho um pouco essa ideia, assim, vamos ver se eu consigo concretizar. É isso, cara. Pô, inclusive o Landau, cara, o Flávio Landau, que é daí de Minas também, ele antes de iniciar a pandemia, ele já vinha fazendo isso, de encontrar músicos em determinados municípios para rolar esse som, né? Ele chegava, abria o contato lá, pô, vamos tirar um som, vamos fazer um show aí, daí reunia, fazia, pô, acontecia, né, cara? E quem sabe daqui a pouco tu também não faça essa questão que é muito interessante, né, cara? Alimenta, inclusive, os músicos locais junto, né? Claro, claro. Cara, eu cheguei a essa ideia, depois eu cheguei até o Landau, né? Que depois fui pesquisar músicos que fazem isso. Eu cheguei nessa ideia quando eu assisti o documentário do Chuck Berry, né? O Chuck Berry, no final da Uhum. carreira dele nos Estados Unidos, ele já excursionava no próprio carro dele, né? Ele já estava assim como. Apesar que quando a gente fala aqui no Brasil Chuck Berry, parece que a gente está falando de um cara enorme, né? Para nós. Mas nos Estados Unidos, o blues, cara, ele vive um momento de crise já faz um tempo, né? O blues ele já não toca mais nas rádios, assim. E aí ele pegava o carro e ia excursionando, né? E aí, como ele tem muitas músicas que várias pessoas conhecem, que está na cultura popular do país dele, ele ia pegando músicos locais, né? O que era muito legal também para os músicos locais, né? De tocar com um outro camarada que tem uma experiência e de divulgar o próprio trabalho, né? Então aí eu fui pensando, falei, poxa, não tem músicas tão famosas nem tão consagradas quanto o Rick Barry, mas seria muito legal para mim fazer essa troca, né? Às vezes uma banda de power trio que tem na sua cidade, ou de quatro pessoas e fala, poxa, vamos fazer um show junto, a gente toca o Rubá, toca a música de vocês, e a gente organiza, né? Eu vou tirando as músicas, eles também, e a gente chega e faz uma coisa legal aí. Eu sou um cara que gosto muito de pequenos shows, assim, sabe? Eu já fui em grandes shows, eu toquei em lugares médios, não grandes eu nunca toquei, mas eu gosto desses lugares pequenos que você pode conversar com as pessoas, sentir o calor das pessoas, né? Bares, os pubs, as pequenas casas de show, as bandas independentes, porque é aí que tá o rock raiz mesmo, tá aí, né? É aquele cara que trabalha a semana toda, no fim de semana vai lá, ensaia e gasta o seu dinheiro ali, e que compra disco, e que consome som, e que batalha para fazer o som, né? E que não tá numa mega gravadora que tem toda a estrutura, né? Se o rock ficar precisando disso, cara, ele vai acabar, né? Então, assim, a gente precisa fortalecer essa parte toda paralela, independente do rock. Assim, a minha ideia é essa, assim, de ir contribuindo nisso de uma certa forma, assim, para que a gente consiga construir as coisas legais em cada município, em cada região, né? Isso é importante demais. Com certeza, essa convergência, né? Essa troca de culturas, por causa que até o Brasil, cada estado é um país, né, cara? Você sai de Minas, vai para Paraná, vai para Santa Catarina, enfim, cada estado tem a sua cultura, seu alimento típico, inclusive, né, cara? É bastante diferente
o país dentro. E aí, quando você vai excursionando sozinho e vai encontrando músicos, com certeza vai enriquecer muito mais a cultura, a troca, né? Aqui no Sul, inclusive, tem alguns artistas que vêm com esse projeto de solo, de cantar, de se encontrar com os músicos, e saia em algum momento de tarde, antes do show ali, sabe? Isso é muito legal, é muito bacana, por causa que, eu não sei se tu vai concordar comigo, mas ultimamente, eu recebo muitas bandas, muitos artistas, e eu acho que o rock ultimamente tem ficado muito careta, porque ele não foge da linha do que a gente via anos atrás. Por exemplo, um artista subir em cima do palco e fazer algo diferente do disco, uma apresentação diferente, um solo de guitarra a mais, uma entrega a mais em cima do palco, né, cara? E daqui a pouco, essas experiências de artistas desconhecidos que chegam, ensaiam uma vez e se solta, né, em cima do palco com segurança, né, com a sua habilidade musical, seja algo que possa ser muito bem explorado. Cara, tem uma banda de improvisação em Belo Horizonte, inclusive já mandei mensagem para ele, ô Felipe, vou te cobrar aqui ao vivo, hein? Essa banda chama The Elefantes, cara, e eles trabalham só com improvisação ao vivo, sabe? Então, se você pegar todos os materiais que eles têm, é tipo assim, de elefantes em tal lugar, de elefantes em tal lugar. E quando você vai escutar o som dele, você sabe que ele tem uma alma musical, que eles ensaiaram, que eles compuseram, né? Mas a partir da energia trocada ali no palco e com as pessoas que estavam ali, eles têm músicas mais longas, foram surgindo ritmos, foram surgindo coisas interessantes. E aí eu tenho muita vontade de fazer um som com eles, né? Por isso que eu estou cobrando o Felipe aqui, já falei com ele várias vezes, mas ele também, né, gostaria de fazer comigo, a gente não conseguiu ainda foi se organizar. E quando eu fiz na Argentina também, com as bandas de improvisação, senti um pouco isso, sabe? E é muito interessante você tá trocando essa energia com as pessoas, com quem está tocando contigo, com quem está ali assistindo, com aquele momento, aquela energia que está tendo, igual você mesmo disse, né? Provavelmente um artista mais que vai viver o local, com certeza o que sobe no Amazonas, quando você sobe para tocar com os músicos do Amazonas, com os músicos do Ceará, com os músicos do Rio Grande do Sul, são coisas totalmente diferentes, né? São culturas diferentes, são energias diferentes. Eu tenho muita vontade de fazer isso, cara. O próprio Jimi Hendrix, que é um grande guitarrista, os primeiros discos dele foram discos ao vivo, né? Foram discos que ele foi fazendo improvisações, né, em alguns locais, com a banda que ele tocava. E aí você vê que tem solos maiores, tem momentos de silêncio maior, tem solos de bateria, tem coisas interessantíssimas aí, né? E isso eu acho que para o músico é muito importante. Eu tenho vontade também de fazer dessa forma, né? Eu não acho que eu vou ter assim, uma banda para, tipo, vamos ali pegar as músicas que a gente gravou e fazer um show, né? Eu acho que a gente vai pegar as músicas que a gente gravou e vamos tocar com várias pessoas de várias formas, né? E dessa forma. Eu concordo, eu acho legal o que você falou, eu acho que é isso mesmo. Eu tô totalmente de acordo, eu acho extremamente interessante isso que você falou. Com certeza, bah, a gente presencia muita banda. Eu acho que ainda mais na pandemia agora, a pandemia tá banda a milhão, né, cara? Tá todo mundo criando um projeto, tá todo mundo colocando a mente para trabalhar, né, cara? É um momento que a gente tá bem home office, tá com mais tempo. Muitas pessoas de muitas empresas estão num período de férias, né? As empresas se reorganizaram para liberar muita gente aí para tirar uma folguinha, né, enquanto tá nessa situação de bandeiras. E aí é muito legal, né, cara? Pô, as coisas vão acontecendo. Inclusive, cara, tem um indica teu aqui do Carlos Pronzato. Carlos Pronzato com a camisa da Argentina ainda, né, cara? Eu não sei se tu é muito ligado no futebol, né, cara, mas tem umas dicas aí, inclusive, do Maradona, tem um vídeo ali, né, cara? Umas brincadeiras aí. Ah, eu sou muito ligado ao futebol, cara. Falar que isso é verdade, eu tinha muita vontade, inclusive, de gravar um disco só com música sobre futebol, né? Uhum. Eu estou num momento difícil, né? Meu time é o Cruzeiro, então a gente está na Série B nesse Bah. momento, também com bastante dificuldade. Eu sou muito ligado ao futebol, cara, e muito ligado ao futebol argentino, né? Eu tinha um vídeo, cara, em VHS ainda,
da década de 90 que mostrava o campeonato argentino, os melhores momentos da segunda divisão. E mostrava aquele futebol aguerrido, né, cara? Aquele futebol, assim, apaixonado. E então tenho um carinho enorme pelo futebol argentino. Gosto demais da forma do futebol argentino. E no caso do Maradona, ele foi o primeiro grande jogador que eu vi jogar, né? Então, assim, na verdade, o primeiro grande jogador que eu vi jogar foi o Neto, que hoje é comentarista. Na época, ele ganhou o Campeonato Brasileiro de 89. E logo começou 89, 90. 90 a Argentina foi para o final da Copa do Mundo, né? O Maradona, né? Até tirou o Brasil da Copa Argentina. E aí eu comecei a ver, comecei a ver o Maradona, para além também do jogador, né? Que o jogador já era brilhante, né? Mas também a sua postura política diante do mundo e a sua rebeldia, né? Independente de a gente concordar ou não com algumas posturas dele, mas ele nunca foi um jogador refém da grande mídia, né? E na Argentina tem muitos jogadores assim, e o futebol também é bem interessante lá nesse sentido. Então tem um pouco de influência, assim, gosto bastante do futebol argentino. E do sul do Brasil também É, tem times interessantíssimos também, né? sim, sim, pô, tem muito time, cara. Eu sou colorado, né, cara? Torço Ah, pro Esporte Clube Internacional aqui, você tá então líder, então. estamos líder, né, no momento, né? A gente sabe como é, um vai e vem. Mas o futebol, ele assim como a música, ele se tornou muito político, às vias de fato, né? A gente sabe, pô, futebol e política andam junto, né, cara? Não adianta. Dirigentes, contratações, grana no meio, muito dinheiro no meio, né, cara? Mas para te ver como é interessante, né? Assim como o futebol se tornou, o rock and roll em si se tornou um pouco careta aqui no Brasil, o futebol também, com esse negócio político de, você não pode tirar a camisa que toma amarelo. Você não pode fazer tal lance que, pô, fica preso. E aí o cara vai lá na beira do comemorar o gol, ele não tem mais aquela vibração, aquela loucura, não, ele só dá um setinha pra cima, agradece a Deus e Brasil, né, cara, segue o jogo. Pô, e a gente vê o argentino, né? O rock argentino é uma efervescência, uma loucura, e deu um público que é torcedor, é amante, e que a gente vê como os atletas vão pra cima do alambrado, pulam, enlouquecem, né, cara? Se soltam e o torcedor enlouquece junto. O juizão não tem nem como dar amarelo, porque senão vem a torcida pra cima fazendo escarcel ali, né, cara? Cara, eu concordo demais com você, viu? A gente está vivendo um momento no país, né? Muito difícil, né? Do ponto de vista político, assim, talvez seja um dos piores momentos da nossa geração, né? E eu fico muito indignado, eu acho, de ver a postura pacífica com que as pessoas estão lidando com essa situação, né? Então, assim, claro que cada um tem sua vida, cada um tem seu dia a dia, as coisas para sobreviver, né? A gente vive num país de urgência, né? Então tudo é urgente, né? A educação é urgente, a saúde é urgente, sobreviver no cotidiano é urgente, tudo é urgente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo também que a gente tem construído uma sociedade extremamente autoritária, careta. A gente tem perdido um pouco o nosso poder de rebeldia, o nosso poder de sermos mais questionadores, né, da situação e de sermos livres, né, cara? Então, quer dizer, eu fiquei muito abismado na última eleição, quando eu vi diversos colegas do rock querendo votar em candidatos de postura autoritária em algum tipo de articulação com igrejas evangélicas, né? Todo o meu respeito aos evangélicos, todo o meu respeito a todos os partidos e a todos os políticos, mas assim, isso não combina com o rock, né? O rock ele sempre foi um estilo de transgressão cultural, né? Seja a transgressão de estilo de vida, seja a transgressão da postura visual, né? Do cabelo, desde o movimento punk aos Beatles, ao heavy metal, seja de uma postura musical, né? De questionamento da ordem estabelecida musicalmente, inclusive contestação politicamente direta, né? Então é difícil você pensar, para mim é muito difícil, posso dizer quase impossível pensar o rock de forma conservadora e autoritária, né? Então assim,
eu acho que é o momento da gente virar isso, né? É o momento da gente, olha, não, cara, o rock não é assim, né? As pessoas não são assim, as pessoas que querem um mundo melhor sempre estiveram em todos os estilos musicais, mas no rock a gente sempre tem uma sociedade melhor, seja no movimento punk, seja no movimento hip, seja no heavy metal, né? Seja no próprio pop rock brasileiro, que é cheio de letras de contestação social, nasce da contestação social num período de ditadura militar, né? Então, assim, a gente tem que voltar a pensar nessas coisas. E no futebol também, a gente vê uma Copa do Mundo que elitizou os estádios, né? Então os estádios hoje estão cada dia mais elitizados. Você vai num estádio de futebol, parece que você está num teatro, né? Cheio de cadeiras, ou é um estádio meio estilo europeu, e rompe completamente com a cultura do futebol brasileiro. A cultura do futebol brasileiro é o futebol de rua, que as pessoas jogam com meia, que joga com bola de plástico, e que vai para o estádio e que senta naquela arquibancada de cimento, né? E que tem as suas bandeiras, e que tem. E é do povo, né? O futebol ele é uma cultura do povo, ele não é uma cultura da elite do país, né? A gente não pode aceitar que ele se torne uma coisa de elite, né? Então, assim, eu acho que também o futebol ele precisa passar por essa pressão. E essa pressão, ela precisa vir das arquibancadas, né? Das torcidas. A gente tem uma torcida interessante no Cruzeiro, que chama Resistência Azul Popular, mas hoje eu tenho visto na maioria dos clubes do Brasil, torcidas antifascistas, né? Torcidas que questionam essa monetarização alta dos clubes, né? O dinheiro de televisão, né? A forma como a televisão privilegia alguns, por exemplo, o eixo Rio-São Paulo, às vezes só São Paulo, né? E desprivilegia outros lugares do Brasil que também tem cultura, que também tem arte, que também tem futebol, que também tem clube, que também tem torcidas, né? Por exemplo, você pega Recife, né? Poxa, Náutico, né? Santa Cruz, Forte Recife, se pega aí no sul do Brasil, poxa, quantos clubes, né? Nós estamos falando Internacional e Grêmio, mas tem outros, tem Juventude, né? Tem o Caxias, né? A gente poderia estar listando aqui 10 ou 12 clubes que têm uma cultura interessantíssima aí no Rio Grande do Sul, né? Em Minas Gerais também não é diferente. E eu acho que a gente tem que fortalecer isso, a grande cultura e patrimônio do nosso país, e que a gente tem que deixar que mostrar que ele é popular, né? E que ele faz parte de um projeto de sociedade que não é o que está colocado aí, né? É um projeto de sociedade mais inclusiva, mais democrática, mais coletiva, né? E no rock também, né? Eu acho que a gente tem que entrar nessa de que a gente vamos construir aquilo que a gente pensa enquanto sociedade também para os movimentos de rock, né? Nossos shows, nossas organizações, para a gente poder conversar com as pessoas nesse sentido, assim, sabe? Penso um pouco nisso. Não sei se você concorda, mas é um pouco uma ideia que eu tenho. Não, tem essa ligação que a gente faz, né? Porque tanto futebol quanto a música são culturas, né? E tu tem toda a razão, eu concordo, por causa que, cara, se a gente não mudar nossas características, realmente a elite vai tomar conta, né? É a situação atual do país, né, cara? Cada vez mais o pobre fica pobre, cada vez mais o rico fica rico, né? Isso é muito triste. E o rico tira do pobre. Não adianta, cara. Os dirigentes, né? A gente sabe como tá caro para ir num show, tanto quanto tá caro para ir num jogo de futebol. Tá muito mais fácil você mudar suas cores e torcer por times de futebol do interior, né? Por equipes de baixo, do que você torcer, por exemplo, pro Cruzeiro ou pro Inter, que te cobra quase R$ 200 por uma camiseta. Isso é muito inadmissível, né, cara? Para você virar sócio torcedor, por exemplo, te cobra um olho da cara para te apoiar o clube, e aí como é que você fica, né? E cada vez mais os clubes, a própria direção dos clubes tornando as torcidas organizadas como se fossem somente marginais, como se fosse somente briga e fogo, sendo que são as torcidas organizadas que estão tomando esse direito, que estão tomando essas posições, né? Antigamente a gente tinha, por exemplo, um grande atleta que foi o Dr. Sócrates, né? O Dr. Sócrates no Corinthians mudou totalmente a cara, né? Deu coragem pro torcedor, porque no momento em que o torcedor tava meio, a gente não vai conseguir mudar a política, a gente não vai conseguir dar a volta por cima, dentro do campo o cara fez uma magia, né, cara? Dentro do campo ele tomou a ação e aí a torcida comprou a luta e, minha nossa, uma das maiores revoluções futebolísticas que a gente tem aplicado aí, né, cara?
democracia corintiana, né? É, Corintiana forte, é né, cara? forte. Uai, cara, eu ainda me surpreende a gente estar passando por tudo isso e a gente não ter ainda alguns jogadores de futebol e alguns artistas de peso fazendo essa contraposição, né? Fazendo essas reflexões que estamos fazendo aqui. Na arte eu ainda vejo um pouco mais, né? Eu acho que os artistas, do ponto de vista financeiro, também têm sofrido um pouco mais, né? Um pouco não, tem sofrido bastante, né? E, inclusive É, a grande mídia aí, né, tem sofrido muito. Então eles têm demarcado alguns posicionamentos, né? Alguns posicionamentos interessantes. Mas do ponto de vista do futebol, eu acho que as torcidas de futebol elas começaram a perceber que esse projeto de futebol que está aí, ele não é inclusivo, né? Ele é excludente, né? E que boa parte dos torcedores, infelizmente, não terão acesso ao estádio de futebol, não terão acesso às coisas que ele gosta, né? Do clube que ele torce. E, de alguma forma, eles vão, com certeza, questionar isso. Agora, é importante também que essa postura também venha dos jogadores de futebol, né? O jogador de futebol ele precisa entender que o maior patrimônio de um clube é a sua história e a sua torcida, né? Então, independente de quem seja o jogador, se o melhor jogador do mundo hoje for vestir a camisa do Colorado, ele ainda é muito menor do que a história do Colorado, né? Ele é muito menor do que a torcida do Colorado. A gente não pode dar para um indivíduo o poder apenas porque ele tem um alto salário, né? Então, acho que a gente precisa mudar essa lógica. Eu acho que na arte também, né? A gente precisa entender que a arte ela é uma coisa pública, ela é uma coisa importantíssima para a formação das pessoas e a gente precisa que os espaços sejam democráticos, né? O espaço de tocar, o espaço de gravar, o espaço de interagir com as pessoas, né? Eu acho que a gente precisa reformular isso. A pandemia tem dado para a gente a chance de repensar as coisas, né? E eu espero que a maioria da população saia dessa pandemia repensando a nossa sociedade. É mais uma esperança do que uma certeza, né? Assim, as coisas não passam como são, mas eu acho que a gente precisa seguir nessa batalha, né? Eu, do ponto de vista musical, tento incorporar coisas que eu acho interessantes, né? Claro que a gente não dá conta de levar todo o debate que a gente gostaria e da forma como a gente gostaria, né? Então a gente faz uma pequena contribuição que aí junta com a contribuição de outros músicos, junta com a contribuição de outras pessoas do meio da música, né? Que tem páginas como tem, blogs, né? Junto com as pessoas que bem intencionadas, que têm revistas, que têm rádio, né? Outras pessoas que têm canais, né? E junto também com pessoas que estão em outras áreas, né? Faz tempo que já não é mais aquela característica de violência, né? As torcidas têm feito trabalhos sociais aqui em Minas, eu vi aí no Rio Grande do Sul também, com a pandemia, que eles estavam distribuindo cesta de alimentos, né? Eu vi aí da torcida do Inter, da torcida do Grêmio no início da pandemia. Então, assim, a gente tem que repensar, né? Essas pessoas aí, quem é o torcedor organizado? Um trabalhador, cara. Um cara que batalha, que gosta do clube dele, né? Então, assim, ele merece totalmente respeito a partir do momento que se organiza coletivamente para fazer uma coisa melhor para as pessoas, né? Então, acho que essa intenção nas ações a gente precisa respaldar, né? Então, eu acho muito interessante as coisas, eu estou nessa linha de pensamento, né? E eu acho que o rock, cara, ele precisa repensar, sabe? Eu acho que teve alguns companheiros aí, colegas do rock, que de alguma forma se sentiram atraídos por uma visão mais autoritária, atraídos por um ou por outro candidato, no momento difícil da nossa política, em que as coisas ficaram muito polarizadas, né? Muito divididas em dois polos, ou você era uma coisa ou você era outra, né? Ou você era coxinha ou você era bolsominion, né? Então, assim, foi difícil para algumas pessoas tomar decisão, né? E é natural que as pessoas às vezes tomem decisões equivocadas e depois queiram rever suas posições, né? Eu acho que o rock está no momento assim, de quem tomou posições equivocadas revejam suas posições, né? Aqueles que não tomaram posições ainda, têm que tomar posições, né? Têm que contribuir com a sociedade melhor. E aqueles que acham que talvez não é a deles, né? Pode bem, mas que contribua para que ações coletivas e de valor social seja feito a partir dos seus shows, da sua música, em alguns lugares. Isso eu acho que é importante demais. Assim.
Com certeza, tá na hora da gente soltar esse grito e virar a página, né, cara? Usar a política a nosso favor, afinal tem muito decreto, muita lei acontecendo, a gente precisa aprender, a gente precisa estudar para daqui a pouco dar essa volta por cima, para aparecer mais, para divulgar mais o som, para acompanhar essas situações que cada vez mais estão melhorando aos poucos, né? Que, por exemplo, bandeira laranja, bandeira anterior, e que daí nessas bandeiras você começa a ter eventos, drive-thru, né? E aí aproveitar, tornar cada vez mais independente, trazer mais os artistas, né? Porque hoje a gente sabe que o artista do barzinho, aquele artista que todo fim de semana estava fazendo seu show ali por alguns trocados, esse cara tá passando muita necessidade, tá passando muita fome. Daqui a pouco tem um músico vendendo seu instrumento musical. Como é que o cara vai sobreviver sem o instrumento dele? Isso é muito triste, isso choca, cara, e é muito chocante, e a gente precisa ter essa consciência e apoiar, né, cara, apoiar a cultura. A gente fez essa comparação com o futebol, essa analogia, né? Pô, o futebol, o torcedor canta canções que vieram de músicas de sucesso, muitas músicas aí de artistas, né? Eles trazem a cultura da população para dentro da cancha. Então a gente tem que ter consciência e ter esse valor musical. Não é à toa que o Brasil é formado e reconhecido pelo seu samba, não é à toa que o rock and roll também. E logo, para você ver, né, o samba é muito reconhecido internacionalmente, assim como o rock, como o metal. Aí em Minas, o Sepultura, né, cara? Pô, o Sepultura fez um videoclipe agora recente sobre as queimadas, sobre a preservação, mostrando as imagens ali dos índios, né, cara? Pô, que fenomenal aquela mensagem do Sepultura. Assim como o Rubá tá trazendo aí a mensagem com canções lá da Argentina, como a música Chumbo, que traz muita expressão facial, traz essa cultura, né, tanto da música como a dança ali, trazendo algo que realmente toque o coração das pessoas e que traga cada vez mais, né, consciência que a gente está precisando e muito. A pandemia mudou muito para os músicos, a sobrevivência deles, né, cara? Tanto o músico que vivia shows, até os músicos que viviam de barzinho e viviam de estar na rua, né? Como também daquelas pessoas que são às vezes invisíveis, mas que também fazem acontecer as coisas, que são o técnico de som, né? O rapaz da mesa, as pessoas que trabalham os holds, né? Então todas essas pessoas, cara, que é uma quantidade enorme de pessoas em cada cidade, né? No Brasil e no país inteiro, estão passando por uma dificuldade muito grande. E estão se reorganizando, né? Seja em lives, seja em entrevistas, né? Alguns músicos que já têm um certo público, né? Conseguem alguns patrocínios para suas lives, né? Mas não é na mesma proporção dos shows, né? E mesmo o músico mais consagrado, a gente sempre tem que pensar que o músico mais consagrado também, ele tem músicos menos consagrados que trabalham com ele, né? Ele tem os músicos de apoio, então assim, esses caras, eles têm família, eles têm contas a pagar, e eles são os primeiros que sofreram com a pandemia, né? Porque foram os primeiros lugares a fechar, foram lugares onde as pessoas não poderiam ir coletivamente, e com certeza vai ser um dos últimos a abrirem, né? Isso coloca para a gente também uma responsabilidade muito grande. Na verdade, a primeira responsabilidade seria do governo, né? De poder ter um auxílio para esses profissionais, né? Para que eles conseguissem passar pela pandemia, levando em consideração a sua saúde, né? Para que eles não precisassem sair de casa no momento que era para ficar em casa. Mas também da população um reconhecimento de que a gente não vive sem arte. Quando a gente está em casa, por exemplo, a gente assiste um filme, né? Pode ser numa plataforma, como é o Netflix, pode ser debaixo da internet, pode ser no YouTube. Esse filme foi feito por artistas, né? Por atores, diretores. Quando a gente uma música, ali teve um trabalho enorme, né? Do músico, compositor, quem tocou, quem gravou, quem divulgou, quem foi na sua casa, né? Então a gente tem que valorizar isso, porque isso nos dá energia, nos dá vida, né? Quantas pessoas que às vezes estão passando por um momento difícil nessa pandemia e que escuta uma música e fica melhor, né? Que se sente melhor. Então, o apoio à música e à arte, ela tem que ser em qualquer momento, né? Eu acho que você sempre tem que valorizar os músicos locais, a cena
local, quem está organizando as coisas na cidade. E agora na pandemia mais ainda, né? Às vezes quando passar uma campanha ou alguma coisa nesse sentido, que você possa contribuir, todos nós, né? Eu acho que esse é o momento mesmo da gente se organizar coletivamente, assim. Eu tenho visto algumas campanhas super interessantes, assim, de bandas que estão fazendo campanha para gravar disco, outras bandas campanha para fazer live, né? Até achar bem interessante, contribuir até com algumas, assim. Eu acho que esse é o caminho, assim, por enquanto, né? Você falou aí do drive-thru, né? Me parece que em alguns lugares já está tendo shows por drive-thru, né? Eu ainda não, para ser sincero, assim, eu assisti poucas lives até, inclusive, assim, mas eu vi outro dia um show num drive-thru nos Estados Unidos e foi bem legal, cara, assim, foi bem interessante, sabe? Achei bem legal. Achei que é uma possibilidade, né? Não é a mesma coisa, claro, né? Mas é legal, cara. É uma possibilidade da gente romper um pouco os comentários de venda. É, até o Drive-Thru tem um monte de os artistas que tocaram até agora, eu não sei se é na sinceridade ou não dos holofotes, né, cara? Mas eles dizem que o Drive-Thru, mesmo com o pessoal dentro do carro, tem sido muito legal. Por mais que seja no buzinaço, né, na gritaria ali, né? Mas eles dizem que, pô, tem sido muito legal, tem dado muita repercussão, tem os artistas assim, eles sentem o calor, né? E eu acredito que eles são, nesse momento, sinceros, porque mata muito a fome, eles veem aquele show de luzes dos carros, né? Eles veem que o pessoal tá curtindo, tá numa boa. Então, com certeza, dá uma alimentada e dá uma aliviada, né, nessa questão, porque pô, o artista sem palco é foda, né, cara? É triste, não tem momento que supere isso. E com certeza a pandemia nos mostrando, né, que o palco tá cada vez mais móvel, né? Daqui a pouco, onde você tá aí sentado, pusca um violão, vai virar palco, né, cara? Então tá cada vez mais adaptável essa questão. Aí, eu acho que assim, a pandemia também nos deu essa necessidade de que a vida em sociedade era muito importante, né? O encontro coletivo, você tá num lugar assim, onde possa se divertir, né? Então, eu estava falando de duas paixões, né? Uma é a música e a outra é o futebol, né? Quando eu assisto um jogo de Uhum. futebol assim, recentemente, assim, fica parecendo um teatro, assim, né? Um negócio meio sem emoção, né? Assim, então, quer dizer, porque são coisas que foram feitas para que estejam muitas pessoas, né? Para que as pessoas se interajam, né? Interagem entre elas, as pessoas se sintam felizes, troquem energias ali, que gritem, que falem, que se abracem, né? Então, quer dizer, como é que você descreve uma energia de um gol, de um abraço de um torcedor no outro que se conhece ali, que tá suado, é aquela coisa, né? Aquela energia que agora a gente não está podendo ter, como é no show também, né? As pessoas aí faz moche, o outro pula do pau, o outro pula, o outro se abraça, o outro toma cerveja, o outro brinca, né? Então conhece pessoas, né? E agora nós não podemos fazer isso, né? Então, assim, a gente perdeu um pouco dessa parte. Mas, por outro lado, também, isso que você disse, é importante também para a gente ver o valor disso, né? Ver o valor, assim, de quando tiver na nossa cidade um show, mesmo que pequeno, que a gente possa ir, a gente possa pagar ingresso, né? Às vezes o time local, às vezes, né, igual você falou, torce pro Colorado, torce pro Cruzeiro, mas às vezes um time da nossa cidade vai jogar um campeonato amador, né? Que a gente possa ir lá e comprar um ingresso de R$ 5, de R$ 10, ou se é uma campanha de alimentos que a gente possa ir, prestigiar, né? As mídias independentes também, né? Rádio independente, blogs independentes, páginas independentes, pessoas que estão tentando fazer coisas interessantes, como é aqui, né? O Subsolo, como tem outros tantos que têm ido aí. Eu acho que é um momento interessante para a gente repensar essas coisas, né? E nos fortalecer mesmo. Acho que é interessantíssimo. Eu vi algumas coisas nos drive-thru, me deu até vontade. Eu falei, pô, esse negócio tá bem legal, tá interessantíssimo. E com certeza quem está assistindo está se divertindo muito ali no carro, né? Deve levar cerveja, deve estar com os amigos, né? Juntar dois, três e entrar no carro para ir. É uma coisa muito interessante. Eu tô achando legal isso. Sim, Rubá, eu vou encerrar nossa live aqui, que tem 20 segundos restantes.
e aí eu vou reiniciar ela para nós encerrar daí, tá? Eu vou encerrar aqui e recomeço daí. Tá joia. Um abraço. É isso aí, pessoal. Vamos encerrar agora a nossa conversa com o Rubá para deixar o pessoal curtir o som dele. E vamos que vamos, né? Aí está o Rubá. E aí, meu Aí, camarada, agora sim. tudo bem? Acho que a gente conversou Tranquilo. uma hora, hein? Isso aí. Com certeza, cara. Pô, tempo voa, né, cara? Hoje em dia passa rápido as coisas. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Tá. Cara, para nós também não encerrar de soco essa parte 2, né? Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a respeito do teu nome artístico, né? Porque a gente sabe que Rubá é um nome que você utiliza, né, para se apresentar artisticamente falando. Eu gostaria que tu contasse para nós um pouco da história do teu nome, que eu sei que é um nome carinhoso que uma pessoa lhe deu ele, né? Então, cara, na verdade, igual eu te falei anteriormente, a gente não queria sair como trabalho solo, né? A ideia era ser trabalho de banda, né? Trabalho. E aí, quando a gente viu que eu tenho uma concepção de banda, é aquele grupo de pessoas que fazem as coisas juntas. A gente estava tendo dificuldade de pessoas aqui, de coletivas, uma cidade um pouco menor, eu não estava conseguindo, assim, eu até tenho duas bandas aqui, mas elas fazem música e tal. E aí quando foi sair a música, sair o disco solo, eu fiquei pensando, poxa, meu nome, né? Meu nome é Edgar, né? Eu achei um pouco feio, assim, sabe? E aí eu fui ver eu tive bastante apelido, cara. As pessoas falam desse vídeo, é muito apelido que eu sempre tive. E aí eu lembrei que uma amiga minha, a Nargis, ela é iraniana, ela teve comigo em Cuba. Na época minha barba né? Ela falou que eu tinha cara de Rubá, e eu falei, o que é Rubá? Ela falou, Rubá é cachorro, lobo, cachorro do mato, lobo, né? Coisas. E você parece assim, você tem um nariz e vários cabelos assim, saindo pelo rosto e tal. E eu falei, poxa, esse nome ficou legal, né? Rubá ficou legal. E aí adotei o nome para trabalho, assim. E aí eu gostei do nome, assim. Inclusive, às vezes eu até me estranho quando as pessoas falam Rubá, Rubá. Assim, às vezes a pessoa vai conversar comigo, né? Eu ainda estranho um pouquinho. Uhum. Foi por isso, assim. Vou mandar um abraço para ela. Eu acho que ela não está seguindo, mas ela recebeu o material, gostou, feliz de ter sido o apelido dela. Pô, que beleza. Cara, eu quero agradecer, né, a nossa conversa aí que a gente teve. Quero deixar esse momento final, inclusive, para ti. E estamos chegando ao nosso final, né? Até o pessoal aí, tem um pessoal que chegou agora na live. A parte um da nossa conversa já está disponível no nosso Instagram, no perfil do Subsolo. E essa aqui é a parte 2. Depois vai estar a entrevista completinha lá no nosso canal do YouTube. E é isso aí, cara. Boa noite e deixa esse momento final para ti. Wendel, um abraço para você, cara. Obrigado pelo convite, né? Desde que chegou até mim o convite, eu fiquei muito feliz. Acompanhei as entrevistas que você tinha feito no seu canal, achei um bate-papo bem interessante. Agradeço muito pelo convite, né? Desejo que o Subsolo tenha muito sucesso na frente, novos resultados acompanhando, né? E queria agradecer também as pessoas que estiveram aí durante o bate-papo. Estou vendo alguns comentários aí, Fernanda Ponte, Marcos Ponte. Um abraço para elas. E para todo mundo que ficou aí, Jussário também que entrou, Delaine, entraram um monte de pessoas legais aí, outras pessoas que eu não estou conseguindo ver, tá bom? E vamos estar junto aí. Falou, Wendel, sempre aí, o que você puder fazer aí conosco, a gente está disponível para fazer com você som,
papo, trocar ideia, aprender um pouco também, tá bom? Com certeza, vamos fazendo esse choque de cultura, né? Que nem diria o outro. É isso Você tá aí, cara. convidado Pô, a vir muito aqui em Minas, obrigado. viu, cara? Convidado a conhecer aqui a terra. Pode vir aqui, as portas de casa aqui tá abertas para vocês, tá bom? Pô, com certeza, cara. Bah, eu tenho muitos amigos, inclusive, aí em Minas, comunicadores, outros músicos, inclusive, né? Então, pô, uma hora eu tenho que fazer essa turnê aí no país, com certeza. Visitar a Aí, terrinha do pão de queijo, cachaçinha, né, cara? O pessoal fala muito. aqui é doce de leite também, é muito forte aqui. Tá convidado. Vida longa ao rock and roll aí, cara. E vamos seguindo aí. Falou? Grande abraço para você e para todo mundo aí. Com certeza, um forte abraço aí e uma ótima noite a todo mundo. Aproveitem fim de semana. Semana que vem, com certeza, teremos mais entrevistas aí no Subsolo. Um forte abraço a todos. Vou encerrando por aqui então nosso bate-papo.